para que nós estamos compartilhando e ajudando aí através da intercessão pela sua vida e por este propósito. Bom, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, o estudo da palavra de Deus, e eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nesta manhã vamos meditar no livro de Apocalipse, em seu capítulo de número 3, do versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Você poderá estar acompanhando aí na sua tela, mas também você pode estar lendo em sua Bíblia. Então, diz assim o texto: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço, as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação ou provação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta manhã, vamos meditar a palavra de Deus com o seguinte tema: guarda o que tens. Guarda o que tens. É o tema do estudo desta manhã, tá bom? Esta carta escrita à igreja de Filadélfia. Guarda o que tens. Amados irmãos, esta igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas da Ásia. É considerada aí entre as 7, talvez a mais bem-sucedida e mais fiel das igrejas. E ali o Senhor está dando um alerta a esta igreja, está declarando, está avisando que é uma igreja que com pouca força, com dificuldades, mas fiel, porque guardou o nome, guardou a palavra da perseverança. E ali o Senhor promete a esta igreja que há de guardar ela em meio à tribulação, em meio à tentação ou provação que virá sobre o mundo. Deus irá preservar esta igreja. Mas então, diante desta promessa tão maravilhosa que enche os nossos corações, nós precisamos ser como a igreja de Filadélfia. Oxalá que sejamos essa igreja que será guardada pelo Senhor, essa igreja que tem uma coroa reservada a ela, esta igreja que realmente guardou o nome e a palavra da perseverança. Mas, amados irmãos, para que isso se concretize, o Senhor dá um alerta a esta igreja, que está ali, que nós lemos em especial no versículo de número 11, tá bom? O versículo de número 11, ele está ressaltando: guarda o que tens. Guarda o que tens. Então, sobre esta recomendação dada a essa bem-sucedida igreja, a igreja de Filadélfia, que serve como modelo para nós aqui, é que nós vamos estudar nesta manhã. Guarda o que tens, ok? E sobre guardar, eu gostaria nessa parte inicial do estudo, dizer que nós temos basicamente sobre essa capacidade do ser humano de guardar ou de reter, de preservar algumas coisas na sua vida, nós podemos ter 3 comportamentos. O primeiro comportamento, que também é muito comum entre as pessoas, é aquele que não consegue guardar nada, proteger nada.
E talvez é você aquela pessoa esquecida. Por onde vai, você esquece seu óculos, você esquece o seu celular, você muitas vezes esquece a Bíblia na igreja, chega a perder dinheiro, perde muitas coisas, tem dificuldade em guardar as coisas, tem dificuldade em preservar muitas coisas. Talvez para você já fez parte de uma cena cotidiana sua, aquela pessoa que está com o óculos na sua cabeça e ela está procurando onde está o óculos, quando não brigando com outras pessoas, né? Acusando elas de ter pego o seu óculos, né? Ou ali ansiosa, preocupada e nervosa, quando na verdade o óculos estava com ela. Já aconteceu com alguma irmã aqui da nossa igreja, que eu vou preservar o nome dela, mas nós temos essa dificuldade às vezes de guardar algumas coisas. Algumas pessoas são tão desapegadas, que elas esquecem de tudo e não conseguem guardar nada. Temos um outro extremo. Aquelas que retêm tudo, que guardam tudo. Tudo que têm, elas costumam guardar. E se você é uma dessas pessoas, possivelmente você tem um quarto de bagunça na sua casa. Você tem um quarto onde você é o cantinho da bagunça, que você guarda de tudo. Você guarda coisas antigas que você não usa mais. Você estoca roupas antigas que não usa mais. E você acaba aí ocupando muito espaço e ficando até um pouco pesado, tá, diante dessa situação. E para exemplificar isso, que é um problema, eu vou até aqui projetar uma postagem que eu vi no G1 sobre um caso crônico de pessoas que guardam coisas demais, são exagerados na guarda, né? Isso aconteceu em uma cidade ali de Minas Gerais, tá bom? Aconteceu na cidade de Minas Gerais e essa pessoa, ela estava guardando muita coisa. Se você observar as fotos, essas fotos foram tiradas do interior da casa, essa foto mais à direita, no canto superior direito, tá bom? A parte de baixo ali na entrada da casa e do lado esquerdo, tem veículos, né, antigos. Então, para você ter uma ideia, isso está ali nessa postagem dizendo assim, ó, mais de 20 caminhões de lixo são retirados de casa, de uma casa em Bom Despacho, ali na região oeste de Minas Gerais. Envolve saúde pública e essas pessoas precisam ser tratadas, diz o médico. Este é um caso que acabou virando caso de justiça, caso de polícia, que precisou uma intervenção de órgãos públicos para que fosse limpa a casa da pessoa. 20 caminhões de coisas que estavam guardadas. E a psicologia trata isso como um problema e chama de síndrome de Diógenes, que é aquela pessoa compulsiva em guardar objetos e guardar coisas que são desnecessárias. Isso é um problema. É um problema você que não guarda nada, mas é um problema você que guarda muita coisa. Guarda muita coisa. Exemplo, os atletas. Os atletas, quando vão correr, quando eles vão fazer a sua prática esportiva, eles precisam eliminar peso. Eles precisam trazer com eles, no corpo deles, apenas aquilo que é essencial. Apenas aquilo que é necessário. Por quê? O excesso, ele acaba atrapalhando. E como eu disse, muitas vezes nós temos o costume de levar coisas que não são necessárias. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa estávamos num retiro, numa região rural, e quando eu percebi, haviam mais de uma mala para a roupa dela. Havia, na verdade, 2 malas. Então eu fui investigar, e uma das malas dela estava só com sapatos. Eu não consigo entender isso, para que tantos sapatos num retiro em uma fazenda, mas enfim, e é muito peso e atrapalhar a nossa caminhada. Então eu pedi para ela desfazer e reduzir o número de sapatos, né? E ela, como uma boa esposa, colaborou e nós podemos reduzir a nossa bagagem. E assim também acontece, como eu disse, com atletas. Imagine você correr cheio de pesos, né? Ou fazer uma atividade, um desportista com muitas coisas necessárias que ele nem vai usar. Assim também aconteceu, por exemplo, ou acontece quando você vai voar.
Você pode ver que hoje as companhias aéreas, elas estão taxando o preço da bagagem. Por quê? O peso vai fazer com que a aeronave precise de mais combustível, mais potência. E isso vai tornando mais caro a viagem. Então nós precisamos nos disciplinar para guardar apenas aquilo que é necessário, aquilo que é mais importante, aquilo que é suficiente. E eu gosto também de aqui exemplificar, por exemplo, a ida do homem à Lua, que aconteceu em 1969, né? Quando aquela primeira espaçonave, Apollo 11, desceu na Lua. Então, desceu aquele veículo lunar até a Lua, e ali eles precisaram, antes de decolar da Lua novamente, eles precisaram deixar vários objetos, e deixaram ali aquela aeronave chamada Aranha. Ela tinha aproximadamente 7.217 quilos, entre tudo que eles tinham. Então, eles fizeram de muito peso para poder decolar da Lua e voltar à Terra. Então, ali, eles abandonaram mais de 2 toneladas, ficando apenas com 4.912 quilos. E todas essas expedições na Lua, só para os irmãos terem uma ideia, por questão de curiosidade, a NASA já deixou ali aproximadamente 180 mil quilos na Lua de objetos que não mais eram necessários para o retorno do homem à Lua, o retorno do homem à Terra. Então isso mostra, eu quero aqui enfatizar a importância de você estar carregando o que é necessário. E esta é a mensagem que o Senhor está dando à igreja de Filadélfia. Esta é a mensagem, dizendo: guarda, você precisa guardar aquilo que é realmente necessário para essa caminhada. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Nós estamos aí em uma fase que a humanidade está enfrentando, em que a prova da fé está sendo evidenciada, e nós precisamos guardar nessa caminhada. Ela poderá piorar. Os números dizem, apontam que o caso da pandemia ele não alcançou seu ápice, nem mesmo nos países da Europa. A situação a tendência é piorar, se Deus assim não intervir. E nós precisamos, nesse campo de batalha, nós precisamos, nessa caminhada de guerra, nós precisamos guardar algumas coisas para a nossa salvação, para que, como diz o texto, nós possamos então herdar a nossa coroa. Você será conduzido, você será tentado a guardar coisas que não precisam, ou você vai acabar estando desapercebido e não guardando nada do que é essencial. E o que a palavra de Deus então nos diz que nós devemos guardar? E são 3 coisas que são essenciais para todo cristão, que você precisa preservar, você precisa guardar, você precisa proteger, você precisa levar com você. A primeira delas, nessa manhã, que eu quero compartilhar contigo, é o coração. Tá bom? Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Um versículo muito importante e conhecido, que diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vou ler novamente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Percebam, amados irmãos, que o texto aqui escrito por Salomão está dizendo que de tudo que é importante você guardar, você não pode negligenciar o teu coração, porque dele procede a saída para a vida. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande em guardar em seu coração as más lembranças. Essas más lembranças, elas, quando você acorda, quando você vai dormir, nos momentos difíceis da sua vida, parece que elas saltam. Elas entram em destaque na sua mente, no seu coração. E se você não souber lidar com isso, e se você fizer do seu coração um estoque de más lembranças, um estoque de frustrações do passado, traumas, um estoque de mágoas e rancores que você guarda de pessoas, você ficará pesado, o seu coração ficará turbulento e você terá dificuldade em preservar o seu coração. A Bíblia diz: eu devo trazer à memória, Lamentações, Jeremias, apenas aquilo que me traz esperança. O teu coração, ele deve ser como uma despensa, que você deve guardar apenas aquilo que é útil, aquilo que não está estragado, aquilo que vai fazer bem para você, aquilo que vai te trazer alegria, aquilo que vai refletir na sua vida realmente o plano de Deus. A Bíblia fala que um coração feliz,
ele aformoseia o rosto. Conforme está cheio o teu coração, assim também estará o seu rosto. E você precisa, então, aprender a preservar o seu coração. Você precisa blindar ele, você precisa guardar ele de influências contrárias, você precisa guardar de coisas que são lançadas contra ele. Se você observar alguns ensinos de Augusto Cury, ele vai falar sobre essa inteligência emocional, que você não é obrigado a reter tudo, que você não deve fazer isso, mas preservar essa saúde do seu coração, a saúde da sua mente. Aquilo que pessoas falam, às vezes o seu coração é como aquele alvo de dardo que vai retendo, vai segurando, e você não deve fazer isso. Aquilo que não te faz bem, você deve, numa linguagem mais contemporânea, você deve deletar. Aquilo que não soma na sua vida, na sua família, na sua fé, você precisa deletar. E veja, é tão importante esse tema, coração, que Jesus falou muito sobre ele. E há várias recomendações bíblicas sobre a guarda do coração. Agora nós vamos estar lendo, e vamos estar aqui meditando rapidamente, em uma sequência de alguns versículos, que nós vamos ficar focados nesses versículos, e eu vou fazer agora breves comentários, relatando a importância da preservação do coração. Nós vamos começar com o texto de Lucas, capítulo 21, em que nós vamos ver a importância que o Senhor Jesus dá ao coração, a importância que o Senhor destaca o coração. Primeiro versículo nós vamos ler de Lucas 21, do 29 até o versículo de número 36. E disse-lhes Jesus uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Olha, um versículo muito propício para esse momento, né? O versículo 32, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça, atenção, que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, ou seja, os prazeres deste mundo, dos cuidados ou preocupações desta vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Percebam que esses textos, amados irmãos, falando sobre a volta do Filho do Homem, alerta que na volta dele, nós temos que estar com o coração preservado do quê? Dos prazeres deste mundo, das preocupações desta vida. Porque se o nosso coração não estiver totalmente voltado ao Senhor, então nós poderemos ser pego de surpresa. Próximo versículo que o Senhor nos adverte sobre o coração. Lucas 8, verso 12. Falando sobre a parábola da semeadura. Olha esse ponto importante. A primeira semente e os que estão junto do caminho. Esses são os que ouvem, no caso a palavra. Depois, vem o diabo e tira-lhes a palavra da onde? Do coração. Para que não se salvem crendo. Então aqui um alerta, você tem que preservar seu coração para que o diabo não venha e roube dele a palavra do Senhor. Próximo versículo, nós vamos ler em Mateus 5:8. Olha aqui sobre os bem-aventurados. Quem é aqueles que vão ver a Deus? São aqueles que são o quê? Bem-aventurados, limpos de coração. O que é um coração limpo? É um coração que está livre, né? Que está livre de impurezas. Das impurezas desta vida, mágoas, falta de perdão, seu coração não está preservado, não está limpo, você não poderá ver a Deus. Próximo texto, diz em Mateus 6, 21, alertando de que o coração é um indicativo de onde estão as suas prioridades, aonde está o teu coração. Fala sobre o tesouro, porque aonde estiver o vosso tesouro, ou seja, aquilo que é mais importante para você,
aí estará também o vosso coração. Aonde tem estado o seu coração nesses últimos meses? Na obra de Deus, na palavra de Deus? Tem voltado ao reino de Deus? Ou está teu coração voltado, teu tesouro está em ganhar dinheiro, está nos prazeres deste mundo, ou na atual circunstância, você está tão preocupado, tão angustiado, que o teu coração está amando mais a sua própria vida do que ao Senhor Jesus. Lembrando que devemos amar a Ele de todo o nosso coração. Tá bom? Próximo texto, diz a palavra de Deus, em Mateus 15, 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então a preservação do coração também, porque olha aqui, ó. Porque do coração vão proceder o quê? Os maus pensamentos, a morte, o adultério, a prostituição, o furto, o falso testemunho e a blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Quando você ou alguém planeja um mal, um homicídio, planeja fazer alguma maldade, isso nasce primeiro no coração. Então ali é o coração que você tem que preservar, guardar ele, para que ali não brote pensamentos, não brote o pecado, não brote coisas ruins. Você tem que preservar seu coração. É ele a saída, é a fonte da vida. Ok? Próximo texto que nós podemos meditar aqui nesta manhã, João 14, 1. Você que está muito preocupado, olha aí um texto importante. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado. Credes em Deus, credes também em mim. Se você tiver um coração atribulado, nervoso, ele vai aumentar os batimentos cardíacos. Isso vai trazer consequência em todo o seu corpo. Pode estar aumentando a sua pressão arterial, pode estar afetando os seus órgãos, vai estar afetando todo o seu organismo em geral. Porque o teu coração está turbulento. Você precisa descansar no Senhor. Guarde o seu coração, preserve ele, crede no Senhor, descansa nele. Próximo texto, palavra de Deus, em João 13, versículo número 2. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto aonde? No coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Perceba que quando o Senhor ele vai falar sobre Judas, está dizendo que o diabo colocou aquilo no coração. O coração é o campo fértil, tanto para o bem como para o mal. Então, aqui, amados irmãos, a primeira coisa que você precisa nesse momento e durante a sua vida cristã é guardar o teu coração. Porque dali vão proceder emoções que vão muitas vezes driblar, vão muitas vezes dominar a razão. E por mais que a palavra de Deus diga algo, e teu coração, o sentimento vai acabar te levando a um lugar ruim. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, amados irmãos, se não houver um trabalho seu, uma dedicação sua, um cultivo seu, de tudo que entra e tudo que permanece no teu coração, você poderá ter problemas. Você terá problemas. Você precisa, em muitos momentos, fazer uma faxina no seu coração. Você precisa descartar, entendeu? Jogar fora. Você precisa abrir mão de coisas que deixam seu coração pesado, rancoroso, então enfermo. E talvez uma das principais coisas que eu venho te falar nesta manhã é a falta de perdão. Você precisa, amados irmãos, você precisa, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, enquanto a volta do Senhor se aproxima, você precisa estar em paz com os homens. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você precisa liberar o perdão. Você precisa consertar o teu coração. Há uma cena na minha mente que ela me marcou durante o ministério. Nós somos convidados por uma família para orar por uma senhora que estava em estado terminal de sua doença. Se eu não me engano, era câncer. Bom, mas isso no momento não vinha muito ao caso. Nós entramos naquele hospital e a acompanhante relatava
que aquela pessoa gritava no quarto. Não conseguia dormir. Ela tinha noites turbulentas e se debatia. Além da enfermidade, aquela pessoa ela estava o quê? Perturbada. Ela tinha momentos de espasmo, momentos de grito, momentos de turbulência, e ali percebia-se claramente que faltava a paz. Então nos chamaram, e nós estivemos ali naquele hospital, no hospital evangélico, para orar por aquela pessoa. Então ali, naquele momento, ao invés de eu orar buscando a cura, que é uma tendência nossa de querer aliviar a dor daquela enfermidade, o Senhor me conduziu então pelo Espírito Santo de Deus para estar trabalhando ali sobre a salvação daquela pessoa, mas em especial para ela perdoar. Então eu comecei, e naquele momento aquela pessoa ela estava até gritando, agitada, e comecei a falar sobre o perdão, de que havia alguém que ela precisava perdoar. Então, amados irmãos, aquela pessoa começou a chorar, aquela pessoa começou a se acalmar, e nós podemos então terminar aquilo que fomos fazer, orar por ela. E horas depois, nós recebemos a notícia de que aquela pessoa não gritou mais. Aquela pessoa teve uma noite, depois no outro dia recebeu outra mensagem, olha, dormiu tranquilamente. Ou seja, nenhum remédio estava conseguindo conter aquela pessoa, mas ela estava perturbada, quer seja por influência maligna, eu não sei, algo no coração, porque aquilo estava consumindo a vida dela. E a partir de então, ela teve ali 2 dias de paz, dormiu tranquilo, não ficou agonizando, e na última noite então, o Senhor a recolheu. Ela então deixou este mundo. O que estava faltando para ela era o perdão, era limpar o coração. Por isso, em primeiro lugar, guarde o seu coração. Segundo lugar, que nós vamos ver nesta manhã, o que você precisa guardar para trocar, para poder ter o direito à coroa, é a palavra de Deus. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 5. 1 João, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Nisso nós conhecemos que estamos nele, quando nós guardamos a palavra do Senhor. Meu amado irmão, e guardar a palavra não é simplesmente decorar ela. Guardar a palavra não é simplesmente memorizar nela. Guardar a palavra não significa apenas saber ou conhecer o texto bíblico. Em muitos trabalhos que nós fomos fazer nas ruas de Curitiba, de evangelização, que os nossos irmãos do Departamento de Evangelismo, Assistência Social fazem, trabalhando com pessoas moradores de rua, é incrível a quantidade de pessoas que você encontra, que antes mesmo de você citar um versículo bíblico, eles são capazes de citar capítulos inteiros. Eles guardaram na mente a palavra, mas não guardaram no coração. A palavra, quando ela é guardada apenas no intelecto, ela não consegue produzir o mesmo efeito quando ela é guardada no coração. A palavra de Deus nos adverte, dizendo o salmista: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não adianta nós guardarmos ela no intelecto, no pensamento apenas, temos que guardar ela no coração, realmente no centro de nossa vida. Mas você terá momentos na sua vida que a tentação, o diabo, o mundo, ele vai tentar o quê? Desviar a sua atenção para você não guardar, não preservar, não praticar a palavra de Deus. O Senhor Jesus vai nos advertir que nós somos discípulos se nós guardamos os seus mandamentos, ou seja, nós guardamos a sua palavra. E ela é tão importante, meu irmão, que o Senhor guarda ela. E diz a Bíblia que não passará céu e terra, não vai passar sem que se cumpra a palavra de Deus. O Senhor Jesus é o grande guardião. Ele é o grande protetor da sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Então eu e você precisamos guardá-la no nosso coração. Nós precisamos meditar nela, não apenas ler, mas meditar na palavra de Deus. Nós precisamos viver ela, preservar ela em nossas atitudes. Nós precisamos realmente ter ela
para que ela esteja fluindo em nosso coração, a palavra de Deus. Porque é no momento difícil, no momento angustioso, como esse que nós passamos e poderemos ainda passar ainda, que talvez a única coisa que você vai ter, meu irmão, vai ser a palavra de Deus. Você muitas vezes vai ter dificuldade com a tentação, você vai ter dificuldade com a provação, com o medo, com a angústia. Então é nesse momento que a palavra de Deus, que está guardada, preservada no seu coração, ela precisa realmente ter vida, ela precisa fluir dentro do seu coração, ela precisa trazer esperança para você, esperança para as pessoas que estão do seu lado, porque através dessa palavra você vai conduzir as suas atitudes, você vai aliviar teu coração, você vai firmar-se nela e você vai ter confiança. É por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos passos. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva. A palavra de Deus é real. A palavra de Deus, ela se cumpre sempre, porque ela é guardada, como eu disse, pelo Senhor Jesus Cristo. E como nós lemos também na palavra do semeador, o diabo vai tentar o quê? Ele vai tentar roubar do seu coração a palavra. A Bíblia diz também que as provações vão tentar sufocar ela, como os espinhos da parábola do semeador. A Bíblia também diz, queridos irmãos, que as preocupações desse mundo, as angústias, vão sufocar também, vão vir as provações, o sol, e também vai tentar secar essa palavra que está plantada no seu coração, e ela vai então germinar. Mas apenas a quarta semente da palavra de Deus pregada é aquela que encontrou boa terra, num bom coração. Perceba que, tanto quanto guardar o coração, é necessário, neste coração, você guardar a palavra de Deus. Então, ao invés de você estar estocando esse excesso de notícias ruins, talvez você é uma pessoa que está aí constantemente acompanhando o noticiário, você apenas ouvindo coisas negativas. Se você se direcionar, se você se conduzir por isso, você terá problemas. Você vai começar a entrar em um pânico, você vai começar a entrar em uma sensação de fim, você vai estar entrando numa sensação de que não há mais escape. Mas se você começar a ocupar seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, guardando ela, preservando ela, custe o que custar. Mesmo, amados irmãos, em meio à enfermidade, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à perseguição, se a palavra de Deus está no seu coração, ela vai ser o seu penhor, ela vai ser a sua garantia. Por isso, amados irmãos, se apoie nas promessas que estão na palavra de Deus. Se apoie naquilo que o Senhor falou para você, naquilo que Ele prometeu, naquilo que um dia num culto, num louvor, em uma profecia, naquele dia em que você estava no seu quarto lendo e Deus se revelou a você com esta palavra. Guarde esta palavra, custe o que custar, independente do meio externo, independente do que os seus olhos veem, dos seus ouvidos estão percebendo, estão captando. Guarde a palavra do Senhor, que é real, é verdadeira e é fiel. Em terceiro e último lugar, nesta manhã, você deve estar guardando a fé. E eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar de citar esse texto maravilhoso de 2 Timóteo, em que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. O apóstolo Paulo, nos momentos finais ali da sua caminhada, ele então está escrevendo: combati o bom combate. Eu acabei, encerrei, venci, esta carreira, mas eu guardei a fé. O apóstolo Paulo está deixando claro que em meio a tribulações, naufrágios, perseguições, em meio a momentos que ele foi torturado com chicote, em que ele foi apedrejado, diante de tudo isso, de traição de irmãos da fé, o apóstolo Paulo diz, em meio a tudo isso, eu cheguei ao final, mas eu guardei a fé, eu preservei a fé. A fé em quê, irmãos? A fé, ela não pode ser confundida com esperança. A Bíblia diz e deixa claro que são coisas diferentes. A fé, como diz em Hebreus,
é a certeza, é a convicção daquilo que se espera. É a real concretização daquilo que se crê. Isto é a fé. Talvez alguns de nós temos conosco a esperança, por exemplo, uma perspectiva de que logo essa pandemia ela vai terminar. Essa expectativa é uma esperança, mas a fé não. A fé, ela já traz à existência aquilo que vai acontecer. A fé é essa firme convicção da cura, a firme convicção de que você tem. Mas baseado em quê, irmãos? E aqui está um segredo que eu fui aprender muitos anos depois de ter conhecido o Senhor. Você precisa ter uma base para a sua fé. Muitos baseiam-se a fé na circunstância. Muitos baseiam-se a fé em o que algumas pessoas testemunham. Olha, eu fiz isso e deu certo. Olha, aquela pessoa fez assim e foi curada. Olha, eu estava fazendo isso e deu certo. Não, o testemunho, ele pode ajudar a regar, a fortalecer a sua fé. Mas a sua fé, ela tem que estar sempre apoiada em algo. Unicamente em uma coisa, na promessa, na palavra de Deus, naquilo que Ele deu. Isso é fé. A fé é quando você toma decisões, é quando você toma atitudes, quando você está disposto a arriscar baseado em uma promessa que Deus deu. Olhe bem, Pedro nos ensina muito bem isso. Quando ele estava no barco, ele falou: Senhor Jesus, se é tu mesmo, diga para que eu ande sobre as águas. Então Jesus disse: vem. Então o ato de Pedro, que era um pescador, já experiente, acostumado e sabe que tudo que cai na água afunda, Pedro, ao descer e andar sobre as águas, ele estava apoiado não na capacidade dele, não de que ele viu alguma coisa que desse suporte a isso, mas ele estava simplesmente apoiado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Você não vê, você ouve, mas você crê nela. Perceba que Pedro, da mesma maneira, quando lá em Lucas ele vai estar realizando a pesca, chamada pesca maravilhosa, quando Jesus o convida a ele voltar para o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e lançar novamente as redes, ele, no primeiro momento, ele contesta, ele diz: olha, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob... O que é sob? Debaixo da tua palavra nós lançaremos a rede novamente. E Pedro então foi pescar agora debaixo de uma promessa. Amados irmãos, a fé não pode se confundir, como eu disse no domingo passado, em um pensamento positivo. A fé não pode estar apoiada em uma circunstância que você vê. Você começa a ver números favoráveis, agora eu estou mais aliviado. Não, a fé, ela não está baseada em estatística, a fé não está baseada nas circunstâncias externas, a fé não está baseada em que outros dizem, a fé não está baseada em sentimentos, a fé não está baseada em pensamentos, ela está baseada na palavra de Deus. Então, quando você tem uma palavra que Deus fala com você, é o rema, aquela palavra que ela vem e é tocada em seu coração. Quando você tem uma palavra que Deus diz para você: faça isso que eu vou cumprir, aí sim é a fé. Você não pode ver, você não pode tocar, mas você age porque você está crendo no que Deus falou. E veja, quando aquele centurião, ele chegou para o Senhor Jesus e disse: olha, eu tenho lá criado que precisa, está morto. O Senhor Jesus: eu vou lá. Ele falou: não precisa. O Senhor dizia: numa só palavra, ele será curado. E Jesus disse: olha, em Israel eu não vi tamanha fé. Por quê? O centurião nos mostrou que a autoridade está na palavra de Jesus, na palavra de Deus. E quando então Jesus falou: vai que a tua fé te salvou, te curou, trouxe o que você precisa, ele confiou naquilo. E ele já foi, o quê? Na expectativa, na certeza, melhor dizendo, de que seu curado, de que seu servo estava curado. Isto é fé, irmãos. Fé baseada na palavra. Mais uma vez, não baseie a sua fé em sentimento, não baseie a sua fé na vista. O apóstolo também nos adverte que nós não andamos pela vista, tá bom? Mas nós vamos andar pela fé. Não baseie a sua fé nas circunstâncias, nas estatísticas, porque tudo pode estar contrário. Mas quando a fé
ela está em ação. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aquele que anda em fé, ele está descansado. Mas, amados irmãos, você precisa entender que nós estamos em dias agora em que a fé está sendo provada. Nós estamos agora em dias em que realmente alguns vão guardar a fé. Outros, infelizmente, não vão suportar e vão abandonar a fé. Alguns vão ainda fazer uma confusão na sua fé. Aquilo que ele cria antes dessa pandemia era uma coisa. Agora, no momento da pandemia, no momento que poderá ocorrer a escassez, no momento que a morte vai bater na porta de algumas pessoas, é ali a hora em que é preciso ser demonstrado, é que precisa você realmente mostrar se a sua fé é verdadeira ou era uma fé fingida. Era uma fé realmente circunstancial. Porque é diferente, amados irmãos, você está confiando em momentos em que tudo vai bem. Eu lembro de uma ilustração muito interessante, oportuna agora, em que uma criança estava no aeroporto, desenhando e brincando. Uma jovem criança, despreocupado com o voo. Alguns ali na fila da aeronave, sabendo das notícias de que as turbulências, o clima, estavam todos preocupados. Alguns, no seu primeiro voo, pensavam até desistir. Aquela criança, cantando, assoviando, estava tranquilamente desenhando. E então começou o voo, e no meio do voo veio uma grande turbulência. No meio do voo veio realmente um momento em que parece que o avião ia cair. E a maioria, ou quase todos ali, no voo, estavam preocupados, gritando, angustiados, chorando, esperando a morte. Mas aquela criança continuava se segurando ali em meio à dificuldade, mas tranquilo, se distraindo e tentando ainda desenhar, como se nada tivesse acontecido. Então alguém perguntou: você está despreocupado, você não está vendo o que está acontecendo? E aquela criança respondeu: eu estou vendo, mas estou despreocupado, estou tranquilo. Mas por quê? Porque o meu pai, ele é o piloto. O meu pai está conduzindo esse avião. E assim, irmãos, é eu e você. É assim você que tem a fé no Senhor Jesus. Você não pode ver Ele, você não pode tocar nele, mas você precisa confiar e ter a fé, por meio da palavra de Deus, que Ele está no controle de tudo. Porque nada acontece, irmãos, sem a permissão, sem a vênia, sem realmente o querer ou a permissão de nosso Deus. E é nessa fé que nós caminhamos e lutamos, entregando o leme, do nosso barco para o Senhor Jesus Cristo. E sobre isso, há um texto muito oportuno, que está lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, do versículo 6 ao versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, que diz o seguinte: em que vós grandemente vos alegreis. Olha aqui. Irmãos, olha que texto importante para o nosso momento. Está dizendo que nós temos que estar alegre, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, ou uma melhor tradução, provações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao qual, não havendo visto, o amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Alcançando o quê? O fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Ou seja, Pedro está dizendo que se você não guardar a fé, porque o fim dela é a salvação. Se você chegar ao fim da sua vida, ou no dia da volta do Senhor, sem fé, sem ter preservado a fé, você perdeu a salvação. O objetivo da fé não é apenas o favor de Deus, os milagres de Deus, mas o fim dela é a salvação.
Mas o apóstolo Pedro está advertindo: a fé precisará passar pela prova. E é uma comparação como o ouro é provado no fogo. Você bem sabe que o ouro, para ser refinado, o ato de refino do ouro, ele precisa ser aquecido a muitos graus. O calor vai fazer com que as impurezas do ouro saiam. Então, o que restar, ele ali é o ouro mais puro. Assim também é a nossa fé, amado irmão. É através da provação, é através da luta, é através realmente do cinturão apertando que vem, é através da provação que vai levar você a exercer a fé ou desistir da fé. É através desse momento de provação que muitos de nós estamos sendo conduzidos ao jejum, à oração. Muitos de nós estamos sendo em um mundo que está entrando em pânico, mas você está descansando porque o piloto desta aeronave é o Senhor Jesus Cristo. E quando você embarcou nesse voo, ele disse: fique tranquilo, porque nós vamos chegar ao final, são e salvos, e nada vai acontecer. Mas você precisa, durante este voo turbulento, guardar a sua fé. Você precisa preservar a sua fé. Então, irmãos, nesta manhã em que estudamos a palavra de Deus, nós precisamos guardar esses 3 elementos fundamentais. Há mais coisas que precisamos guardar, sim, mas essas são fundamentais. Se você passar a guardar mais coisas do que isto, você poderá ficar pesado e você não vai conseguir caminhar a carreira cristã, não vai conseguir correr, né, nessa maratona da fé, nessa maratona da salvação. Você precisa guardar, em primeiro lugar, o teu coração. Em segundo lugar, a palavra de Deus. E precisa guardar a sua fé, independente do que aconteça. E por isso, amados irmãos, eu quero aqui novamente ler o versículo-chave desse estudo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11, tá? Que nós já estaremos em breve encerrando, inclusive louvando ao Senhor. Mas diz lá, e eu peço que permaneça esse versículo projetado aí na sua tela, tá? Eis que venho sem demora. Guarda aquilo que tens. A grande pergunta, irmãos, olhando aí com o versículo projetado, tá? Olhando para esse versículo projetado, guarda o que você tem. Se você não tem um coração limpo, dobre o seu joelho nesta manhã. Limpe o seu coração, meu amado irmão. Se você não tem guardado a palavra de Deus, você hoje não lembra de nada, de nenhum texto, você não consegue, viver, se arrependa nesta manhã. Oh, Senhor. Oh, Pai amado, nos conduza, Senhor Deus, a esse coração arrependido e quebrantado. Meu irmão, você foi provado e você vacilou. Você foi tentado e você caiu no pecado, você não guardou a palavra, mas ainda há tempo de arrependimento, porque o Senhor vem sem demora. Os sinais anunciam a volta dele. A natureza brada e grita. E em nossos corações o Espírito Santo está bradando: eu venho sem demora. Guarde a minha palavra. Guarde o teu coração. E guarde, amados irmãos, a tua fé. A tua fé está sendo provada e será provada ao longo da sua vida. A ponto de chegar a um momento, ou tem chegado esse momento, que você não terá nada, além de um coração que pulsa, uma palavra que você guardou durante a sua vida e a fé. Ninguém pode roubar isso. Só pode roubar se você entregar. E talvez você tenha entregue isso. É hora de você juntar esses 3 elementos, guardar de uma maneira especial as 7 chaves. Ele é mais importante do que amigos. Essas 3 coisas são mais importantes do que os bens. Os bens vão. É mais importante que a comida que perece. Talvez você está aí desesperado, preocupado. Talvez você está aí angustiado, procurando estocar comida. Talvez você está aí fazendo uma verdadeira casa-mata, se preocupando com isso. E você está esquecendo de guardar o mais importante: coração
a palavra de Deus e a fé. Para o quê? Para que ninguém roube a sua coroa, diz o texto. Irmãos, o que é mais importante de tudo é no final dessa caminhada, independente do que acontecer nos próximos dias, independente do que vir, independente do que se suceder, aos nossos irmãos da igreja primitiva, eles foram mortos, foram queimados na fogueira, foram decapitados, mas eles guardaram a fé, a palavra e o coração. Faça isso. Não troque a sua coroa por nada. Preserve isso, para que possamos nos encontrar no céu um dia, para louvor e glória do nome de Jesus. Vamos orar e vamos estar louvando ao Senhor agora. Amado Deus, eu apresento, Pai amado, a vida de cada um que participou e ouviu a sua palavra. Os textos bíblicos nos destacam a importância, ó Pai, de guardarmos, preservarmos. Ajuda, ó Pai, aquele que perdeu algum desses 3 elementos, que possa adquirir novamente, possa comprar novamente, possa lutar novamente para preservar, Pai, o coração, a palavra e a fé. Senhor meu Deus e amado Pai, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra possam, Senhor Deus, se firmar, tomar posição sobre isso, ó Pai. Tudo demais é acessório. Tudo demais é acessório, porque é uma corrida, é uma guerra que nós estamos. E precisamos disso. Precisamos preservar nosso coração em meio à tribulação. Guardar a palavra de Deus cravada no nosso coração, escondida no nosso coração. E sobretudo a fé. A fé. Ó Deus eterno, ajuda-nos, Senhor. E alcança cada um que está em sua casa agora. Toca, ó Pai, com seu Santo Espírito, ó Pai. Muda vidas para que possam agora, ó Pai, que nunca tiveram contigo, nunca, ó Pai, entregaram a sua vida, possam agora ser compungidos a entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo e fazer parte do reino de Deus. Porque o mundo anuncia a sua vinda, ó Pai. Os sinais anunciam a sua vinda, Senhor. Ó Deus eterno. E possamos estar, Pai, essas vidas que ainda não conhecem a Ti, que não tem o Seu nome, ó Pai, possam agora tomar a decisão de descer as águas, receber o nome de Jesus Cristo e possam ser tocadas pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. É o que peço e oro nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como sou. Ó Deus, preciso do Teu ombro, purifica-me, Senhor. Enquanto eles continuam adorando ao Senhor, eu gostaria agora de entrar em oração pelos pedidos de oração que foram enviados. Nós tivemos aqui alguns pedidos de oração. Eu vou estar mencionando, eu gostaria você, como igreja, ora comigo. Vamos pedir para que o Senhor entre com providência.
Nós cremos na palavra do Senhor que foi ministrada. Tantos irmãos aqui sentindo a presença de Deus, irmãos. Que manhã maravilhosa. Que Deus extraordinário nós temos. Nesse momento, nós vamos entrar em oração. Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, sentindo a Tua graça, Pai. Sentindo o Teu poder. E a nossa fé foi alimentada nessa manhã, Senhor Jesus. Por isso, nesse momento, eu entro em oração pela família Pierrotti, Senhor Jesus. Eles precisam, Senhor Jesus, de sabedoria do Senhor. Entra com providência sobre eles, Senhor Jesus. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre cada líder espiritual ali, os esposos que são o sacerdote do lar, as esposas que a Tua palavra diz que elas devem ter sabedoria, Senhor Jesus. Eu entro em oração pela vida de Mário Sérgio, Roger, Diego, Senhor Jesus, Aline, Beatriz, Ana Júlia, Senhor. Pedido da irmã Líria, Senhor, entra com poder agora sobre cada uma dessas vidas, Senhor Jesus. Visita eles, a Tua palavra diz que o Senhor é onipresente. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor pode ir agora lá ao encontro dessas vidas, Senhor Jesus. Oração também, Senhor Jesus, pela família da Lauriane, Senhor Jesus, querido Deus. Que Deus venha sarar essa terra, Pai. Oh Jesus, que o Senhor venha sarar essa terra. O Senhor venha curar as feridas, Senhor Jesus. O Senhor venha restaurar essa família, Jesus Cristo. Oh Rei da glória, poderoso Senhor, Rei dos reis. Oração pela vida da Ana Maria, Senhor. Ela pede oração por seu filho João e pelo seu esposo William, Pai. Ela creu na Tua palavra, Senhor. Ela sabe que o Senhor é poderoso nesse momento. Entra com providência, Senhor. Toca a vida de João e de William, Senhor Jesus, querido Deus. Também sobre a vida da irmã Fátima, que pede a restauração do seu casamento, Senhor. Sobre a vida do marido, seu esposo. Toca ele aonde ele estiver. Oh Jesus, ouve a oração da Tua serva, irmã Fátima, Senhor, que está com o coração quebrantado nesse momento, crendo no Senhor. Oração também, Senhor Jesus, querido Deus, Rei dos reis, sobre a vida da Meire, Pai. Ela pede um esposo que tenha a mesma fé que ela, Senhor. O Senhor é o mestre, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor pode, Senhor Jesus, entrar na vida da Tua serva, Pai, e providenciar aquilo que ela está pedindo, Senhor. Eu oro sobre a vida do Rafael Passos, Pai. Entra com poder, derrama a Tua misericórdia sobre a vida do Teu servo, Senhor Jesus. Sobre a vida também, Senhor, da Lorena, Senhor Jesus, querido Deus. Uma menina de 15 anos, pedido da Roseli, Pai. O Senhor é o mestre, o Deus Todo-Poderoso, que cura, que restaura, Senhor Jesus. A oração também, Senhor, o pedido de oração da Pamela. Ela pede que o seu esposo Eric, Senhor Jesus, por ela, que Deus continue guardando ela lá no Espírito Santo, Senhor Jesus. Guarda essa família, Senhor Jesus, guarda eles, Pai. A Jéssica pede oração, Senhor, por ela, para o seu esposo Wesley e toda a sua família. Receba o poder de Deus agora. Receba a graça do Senhor na sua casa, Senhor Jesus. A irmã Sura pede oração para que o Senhor dê sabedoria a ela. O Senhor é um Deus de sabedoria, Pai. O Senhor é um Deus de poder, um Deus de misericórdia, o Rei soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Oh Jesus Cristo, o nosso querido diácono Haroldo pede oração por Joanira Alves, Geraldo, recuperação de cirurgia, Senhor. Nesse momento, Pai, talvez nós não mencionamos todos os pedidos de oração, mas aqueles que colocaram lá, o Senhor viu, Pai. Entra com poder, Jesus. Entra com misericórdia agora e alcança, Senhor. Nós estamos em tempos difíceis, mas o Senhor é o nosso consolador. O Senhor é o nosso redentor. O Senhor é o nosso Deus forte. Por isso nós Te louvamos. Reina sobre nós, Jesus. Noiva, espero e anseio.
Glória a Deus. Hoje à noite, às 19 horas, estamos novamente ao vivo com o culto online, um culto evangelístico, e teremos um pregador abençoado, tá bom? O irmão Israel estará aqui ministrando para nós a palavra de Deus, às 19 horas, tá? Não deixe de vir, não deixe de convidar e compartilhar. Prepare a sua casa como um altar, tá bom? Para esse culto à noite, que certamente Deus falará conosco. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.